Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Contos de Lendas Urbanas. Olá, hoje vamos falar sobre os anjos e suas formas. Os anjos são figuras indispensáveis para os cristãos. Eles geralmente são criaturas retratadas como figuras bonitas, vestes brilhantes e semblante sereno. Sempre são representados como homens alados ou até mesmo crianças loiras de olhos azul, porém isso tudo não passa de uma invenção de cinema. A maioria deles é descrita como figuras humanas e eles não possuem asas como a maioria pensa. Os anjos são de um jeito totalmente diferente do que estamos acostumados a ver por aí. E sem diminuir a importância desses seres celestiais, primeiro de tudo é importante entender que a palavra anjo deriva do grego angelos, que significa algo como mensageiro. Essa é realmente a função deles. Seria uma fonte intermediária do Todo-Poderoso com seres humanos. Esses anjos não são todos na mesma categoria. Durante a Idade Média, um filósofo judeu dedicou sua vida toda a estudá-los. Ele ficou conhecido como Maimônides e se tornou muito influente na compreensão das escrituras. Esse cara dividiu a hierarquia dos anjos em 4 categorias Ofanim, anjo e querubim. E agora vamos falar sobre a parte assustadora de cada um deles. Querubins. Os querubins não parecem aquelas figuras infantis do cabelo encaracolado que os artistas costumam retratar nas telas de desenho e esculturas por aí. No livro de Ezequiel, eles são descritos como seres com 4 asas, 4 cabeças. Uma de leão, uma de boi, uma de águia e uma de homem, cada uma possui uma representação. O leão ilustra os animais selvagens, o boi os animais domésticos, a águia dos animais alados e o rosto de homem os humanos. Nas pernas do querubim, no lugar dos pés, eles possuem cascos de bezerros brilhantes de bronze. As asas encostam umas nas outras, um dos pares cobre o corpo dos querubins, a bola de fogo e raios em torno de seus corpos. Há muitos estudiosos que acham que essa descrição bizarra é apenas uma metáfora, mas só iremos saber mesmo quando chegar a hora. Muita gente acredita que os querubins são descendentes de outras figuras mitológicas de religiões e culturas mais antigas do cristianismo, como por exemplo, uma divindade chamada Lamassu, que era cultuada na região da Mesopotâmia, onde haviam povos se formando desde 3000 a.C. Também existem os grifos, que são figuras asiáticas que se misturam com imagens de animais. Ao mesmo tempo que alguns defendem que os querubins possam ser inspirados nessas figuras, alguns outros estudiosos dizem que na verdade eles são as mesmas criaturas. Só que os povos representaram de várias maneiras e dão nomes diferentes para cada um deles. Agora, o motivo de nós vermos os querubins de um jeito tão diferente é porque com o passar dos anos eles sofreram diversas influências e trocas culturais. Em uma delas foi a figura do Cupido da mitologia grega, que é retratado como um bebê voador. Ofanins. Os ofanins, também chamados de as rodas, 2 círculos interligados um ao outro repleto de olhos nas suas laterais. Elas aparecem na mesma visão em que Ezequiel descreve os anjos querubins. As rodas seriam criaturas vivas, cada uma acompanhando um querubim, já que são dependentes da energia delas. Cada uma das rodas conseguia se mover em 4 direções sem que os aros nunca se tocassem um no outro, e todos eles repletos de olhos ao seu redor. Onde os querubins fossem, os ofanins os seguiam, e quando eles retornaram aos céus, elas foram bem ao lado deles, como se fossem sua protetora. Os olhos provavelmente são para vigiar o caminho, enquanto elas levam o trono de um lugar para o outro. A origem dos ofanins são desconhecidas e nunca foram mencionados em nenhum outro lugar. E não dá nem para ter base de onde vieram, ou de mais detalhes de sua divindade. Serafim.
Um serafim é um anjo de 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. Da mesma forma que os querubins, os serafins sempre estão ligados à glorificação da majestade e grandeza de Deus. Na Bíblia, em Apocalipse 4, versículo 8, dizia assim: cada um desses seres tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Anjos. Os anjos são os mais conhecidos de todos eles, são os mais próximos dos seres humanos, os mensageiros. Na iconografia comum, os anjos geralmente têm asas de ave e têm uma beleza delicada, emanando forte brilho. Por vezes são representados como uma criança, por sua inocência e virtude. Os relatos bíblicos e a geografia cristã contam que os anjos muitas vezes foram autores de fenômenos milagrosos, e a crença corrente nesta tradição é que uma de suas missões é ajudar a humanidade em seu processo de aproximação a Deus. Já em uma passagem da Bíblia no Velho Testamento, Daniel descreve um dos anjos, dizendo assim: e levantei os meus olhos, e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Então sem assas, nada de bonito, e sim poderoso, disposto a lutar com todas as suas forças para defender os preceitos de Deus. E aí, vocês acreditam que os anjos possuem essas formas? Deixem um comentário dando sua opinião. Não esqueça de deixar o like e se inscrever se não for inscrito.